Oi, gente, aqui é o Daniel Câmara, nutricionista esportivo e PhD em nutrição. Trouxe para vocês, pessoal, esse vídeo agora falando sobre lipoproteínas, para vocês entenderem como é que é o metabolismo dela, por que na clínica a gente se preocupa em ver no sangue se a LDL está elevada, se a HDL está baixa, o que é VLDL, o que é quilomicron. Então, para vocês que são estudantes de nutrição, para vocês que querem entender melhor, para vocês que são nutricionistas, mas não sabem explicar para o paciente de vocês, dá uma olhadinha nesse vídeo e entenda melhor sobre o metabolismo de lipoproteínas. Legal? Quando a gente conversa sobre lipoproteínas, a gente tem que dar satisfação para a seguinte pergunta: como é que a gordura que faz parte da nossa alimentação vai circular no nosso organismo? Então a resposta é que para a gordura conseguir se misturar ao nosso sangue, ela vai ter que fazer alguma coisa para ficar mais hidrossolúvel. E aí essa propriedade de ficar hidrossolúvel é de responsabilidade das micelas. Micelas são compostos que fazem com que as gorduras sejam divididas em partes menores e elas fiquem com uma quantidade tão pequena que elas possam se misturar à água. Aí uma das características das lipoproteínas é que elas utilizam, esse fosfolipídio que vocês podem ver aí, representado por essa bolinha azul e esse tracinho, amarelado. Esse azul representa a parte hidrofílica, que fica cobrindo por fora, e esse amarelo, que é um ácido graxo, mais de um ácido graxo na verdade, fica apontado para dentro, como a gente pode ver na figura. E aí, isso é o que se chama de ser uma característica anfipática. Anfipático, do anfi, do grego que significa dois, significa que ao mesmo tempo que ele pode se entender com meio hidrossolúvel, ele pode se entender com meio lipossolúvel. Aí o que acontece? Essas micelas elas são perfeitas para isso, porque elas guardam a quantidade de gordura lá dentro, nesse miolo amarelinho que a gente pode ver, e pro lado de fora, fica o revestimento hidrossolúvel. Ok, então quando a gente discute sobre o metabolismo de lipoproteínas, a gente tem que ver automaticamente essas 4 lipoproteínas que estão marcadas aí nesse quadro resumo. Então essas figurinhas elas têm uma representação. Essa representação, como a gente pode ver, está aí marcando, ó. Quando a gente olha lá na ponta direita, os quilomicrons, eles são tão grandes que eles não couberam na foto, mesmo jeito nessa legenda aí que apareceu. Aí nessa legenda, essa camadinha mais superficial, onde tem esse azul escuro, elas são as proteínas. Em seguida, nós temos os invólucros de fosfolipídios e dentro esse amarelado representa o triacilglicerol, enquanto esse vermelho representa o colesterol. Aí o que acontece? Nós temos as origens de cada uma das lipoproteínas, como por exemplo, começando de novo lá da ponta, que os quilomicrons, eles vêm lá do intestino, a gente vai conversar sobre isso, enquanto a VLDL vem do fígado, e a gente vai conversar daqui a pouco que ela se transforma em LDL, e a HDL vem tanto do fígado quanto do intestino, certo? A gente vê as apresentações dos tamanhos delas aí, e aí tem uma grande importância e diferença na composição de cada uma. Então agora começando da ordem inversa, começando pela HDL, nós vemos que ela não tem muito triacilglicerol, mas tem bastante colesterol e principalmente proteína, o que faz com que ela fique realmente bem pesada. E aí quando a gente olha a LDL, ela continua com muito colesterol, mas pouco triacilglicerol, enquanto VLDL e quilomicron tem bastante triacilglicerol, certo? Então a outra diferença básica é a função. A HDL ela é responsável pelo transporte reverso de colesterol, que a gente vai falar isso direitinho. Enquanto a LDL é responsável por distribuir colesterol para todos os tecidos do nosso corpo. Aí o que acontece é que tanto a VLDL quanto os quilomicrons, eles têm a responsabilidade de distribuir triacilglicerol e compostos gordurosos como vitaminas lipossolúveis para todas as células do nosso tecido, ok? Então, pessoal, isso daí é uma micrografia que ela meio que representa,
toda essa história dessas lipoproteínas e de elas terem, né, densidades diferentes. Os quilomicrons, que está marcado aí no meio, eles são gigantes porque ele tem muito triacilglicerol, bastante mesmo. E aí comparado, né, com proteínas, né, e outros compostos que fazem parte das lipoproteínas, esse triacilglicerol ele é mais leve. Por isso, a gente pode dizer, né, que os quilomicrons e a VLDL são de baixíssima densidade, né? Aí a LDL, né, que já tem uma quantidade menor de triacilglicerol e mais de colesterol, já tem uma densidade um pouco maior, e a que é mais pesada de todas é o HDL. Aqui, pessoal, é mostrando, né, em detalhes mais esse quadro, que mostra a densidade de cada um na primeira linha, e na segunda linha a gente vê a quantidade de triacilglicerol que a gente enfatizou. Então, lembrados que a gente falou que os campeões de triacilglicerol são os quilomicrons e a VLDL, a gente vai ver direitinho de onde é que está vindo isso. Em contrapartida, né, a LDL e a HDL tem um maior percentual desses itens aí que está em terceiro e quarto, que é ésteres de colesterol e colesterol livre, ok? Ok, vamos começar falando, né, do metabolismo dos quilomicrons. Então, os quilomicrons, eles têm esses nomes porque eles são originários do quilo da nossa digestão. Então, eles são lipoproteínas que eles carregam, né, toda a gordura da nossa dieta nesse invólucro, né, de fosfolipídios com apolipoproteínas, né, na periferia. Então, a composição dele, como nós falamos, é da maioria de triacilglicerol, que pode chegar até 85%, 90%. Tem fosfolipídio, tem colesterol e éster de colesterol, mas em quantidades menores, proporcionalmente, né, à grande quantidade que nós temos de triacilglicerol. Então, ele só é formado lá nos nossos enterócitos com a proteína ApoB48 anexada a ele. É uma proteína, né, estrutural. E aí o que acontece é que eles são lançados nos nossos vasos linfáticos, assim como todos os compostos gordurosos vêm juntos, né, nesses quilomicrons, para depois cair na nossa circulação e lá no sangue, né, ele começa a interagir com a HDL. Como é que é essa interação e como é que é essa troca, né, de apoproteínas? Já chegando lá na circulação, a gente pode ver aqui, ó, de novo, né, esse quadrinho representando, e aqui nós temos os quilomicrons, e ele está aqui nessa outra figurinha, ó, sendo representada saindo, né, do intestino. A primeira coisa que acontece, a gente está vendo ali que a HDL está doando várias apoproteínas, com ApoC2, ApoC3 e ApoE. Essas apoproteínas são vitais para a função dos quilomicrons. Sem elas, o quilomicron não tem a função dele, e a função dele é distribuir triacilglicerol. Por exemplo, a ApoC2 é uma proteína que ela vai ativar a lipase lipoproteica. E é só essa lipase lipoproteica que a gente vê aqui, por exemplo, no tecido como o adiposo, ele é aquela, né, que vai fazer a ativação dela para ela quebrar em triacilglicerol, e só desse jeito é que o ácido graxo vai sair dos quilomicrons para entrar dentro, né, do tecido adiposo. Em seguida, quando ela é esvaziada completamente, a gente pode ver, né, lá embaixo a figura dela bem reduzida em triacilglicerol, bem reduzida mesmo. Chega agora a predominar o vermelho, que a gente viu ali na figura, que é o colesterol. Quando chega nesse ponto, ela já acaba devolvendo essas apoproteínas quando cruza com a HDL, com exceção da ApoE que fica nela. A ApoE que fica no quilomicron é aquela responsável por devolver, né, esse quilomicron ao fígado. O fígado acaba absorvendo o que nós chamamos, né, de remanescentes de quilomicron. E aí esses componentes vão ser reaproveitados, e a gente vai ver daqui a pouco, né, no metabolismo de outras lipoproteínas. Então esse aqui é o resumo, né, pessoal? Quilomicrons cheios de triacilglicerol, sai lá do intestino, depois a HDL, dá apoproteínas, depois esses quilomicrons vão lá para os tecidos e doam triacilglicerol, e aí os quilomicrons, né, remanescentes são coletados pelo fígado. Ok, agora vamos passar, né, para o restante, para VLDL e LDL.
Ok. A VLDL, ela tem essa característica, né, de pegar o triacilglicerol que ainda está circulando ou a característica de pegar novo triacilglicerol. O que isso quer dizer? Quando o fígado recebe nutrientes demais, energia demais, ele faz o que nós chamamos de síntese de novo, que é uma síntese de ácidos graxos baseado, né, no excesso de energia que o corpo tem, e aí se ele não tem, né, como utilizar tudo isso, aí ele acaba, né, transformando em gordura. Né? Então isso tudo pode ser empacotado de novo com fosfolipídio, com ésteres de colesterol e colesterol, mas agora a apoproteína estrutural que sai é a ApoB100. Então, se vocês entenderam como é que funciona o metabolismo dos quilomicrons, vocês vão entender, né, como é que funciona o metabolismo, né, da VLDL. Saiu lá, a HDL doou aquelas apoproteínas que auxiliam, aí isso vai fazer com que isso seja, né, utilizado pelos tecidos, a exemplo novamente pelo tecido adiposo, com a lipase lipoproteica, degradando o triacilglicerol e ácido graxo entrando, e aí essa VLDL vai também esvaziando de triacilglicerol. Quando ela esvazia de triacilglicerol, ela vai se transformar na LDL. E aí nesse processo ela acaba retornando todas as apoproteínas para HDL. Aí a única coisa que eu tenho para enfatizar para vocês, pessoal, é que existe um intermediário entre VLDL e LDL, que aí ele se chama, né, naturalmente de IDL. Então, essa LDL ela pode acabar doando, né, colesterol para vários tecidos, e a gente vai ver como é que é esse mecanismo que faz, né, essa doação de colesterol através da LDL. Ok, pessoal, essa figura aqui representa direitinho, né, como é que todas as células do nosso corpo conseguem receber da alimentação esse colesterol via, né, LDL. Então, o que acontece é, essa lipase lipoproteica, também temos uma lipase lá no próprio fígado, né, que degrada esse triacilglicerol e acaba absorvendo ácido graxo, transformando lentamente em IDL e depois LDL, vai fazer com que essa LDL fique circulando no sangue. Quando ela, agora que é bem menorzinha, igual a gente viu, né, naquela foto no comecinho da nossa aula, ela tem pouquíssimo triacilglicerol, tem uma quantidade já maior de fosfolipídio e ela já é mais enriquecida desses colesterol e ésteres de colesterol. Aí agora ela consegue mais facilmente ser manipulada pelas células e serem completamente endocitadas. Como é que acontece isso? Acontece isso, pessoal, através daquela ApoB100 que surgiu com ela. Ela se encaixa direitinho nesses receptores de LDL que tem em todas as células e isso faz com que haja um processo de endocitose. Vocês conseguem ver aí na figura, né, esses garfinhos se encostando nas LDLs, internalizando ela para dentro, né, das células. Aí, dentro das células, esses endossomos normalmente se ligam com lisossomos e são degradados. Esse colesterol que está riquíssimo dentro da LDL é liberado no meio. Aí um detalhe que eu coloquei lá embaixo. Enquanto as células, né, estão recebendo esse monte de colesterol lá da nossa alimentação, das lipoproteínas, da LDL, eles vão ser esterificados e ficar lá esperando. É um modo que as nossas células, né, esperam e armazenam esse colesterol até nós precisarmos, né, utilizá-lo para alguma função. Aí o que acontece com a célula quando ele está naquele momento de receber colesterol? Se vocês não sabiam, esse é o momento da aula de você saber. O nosso organismo, ele usa colesterol não apenas da alimentação. Ele usa colesterol também do modo que nós sintetizamos dentro das células. Isso, nós temos capacidade de sintetizar colesterol, porém uma parte dele a gente precisa da dieta. Na verdade, a gente sintetiza mais colesterol dentro das células do que a gente precisa da dieta. É uma proporção mais de 75% de síntese e 20% que a gente precisa complementar com a dieta. Aí o que acontece? As células têm um raciocínio inteligente. O raciocínio é,
Se é o momento que tem abundância, que está chegando um monte de colesterol da dieta, é o momento que nós não vamos fazer síntese. Então, um dos mecanismos que nós temos é uma indução do colesterol para ele inibir síntese de colesterol. E aí ele faz isso como? Ele inibe a principal enzima responsável pela síntese de colesterol, que é a HMG-CoA redutase. Uma segunda ação de quando você recebe um monte de colesterol via SLDL é ele parar de mandar esses garfinhos lá para fora que a gente chamou, né, de receptor de LDL. Porque isso faz, né, com que a célula tenha o suficiente de colesterol e não precise, né, entrar em excesso e nem fabricar em excesso. É um mecanismo que nós chamamos de saturação que todas as células do nosso organismo têm. Prontinho, na última parte da nossa aula, nós vamos falar da HDL. A HDL, pessoal, como a gente enfatizou, ela tem a grande parte do peso dela na forma de proteína. Por isso que é uma lipoproteína de alta densidade, com peso muito grande. Então, ela tem diversos tipos de apoproteína e várias delas, né, são doadas para outras lipoproteínas. A principal dela, aquela que nasce com ela, né, estruturalmente, se chama ApoA1, ok? Então, quando nós temos, né, a principal função dessa lipoproteína é o que nós chamamos de transporte reverso de colesterol. Eu gosto sempre de estabelecer se existe um transporte reverso, existe, né, um transporte direto. O transporte direto seria o colesterol vindo da alimentação, nós absorvemos na forma, né, de quilomicrons, chega lá no fígado para depois ser redistribuído como VLDL, que finalmente vai se tornar LDL e chega às células. Veio lá do nosso trato gastrointestinal e o destino final faz células. O transporte reverso é justamente o contrário. É alguém que vai lá catando das células, vai levar lá até o fígado e o fígado consegue excretar na forma de bile para o nosso trato gastrointestinal. Esse é o transporte reverso da HDL. Então, essas HDLs, como nós falamos, têm origem tanto no fígado como no intestino, nascem com a ApoA1 e aí elas vão coletando esse colesterol de vários tecidos periféricos. Existem alguns receptores, né, como o ABCA1, que faz com que as HDLs consigam captar o colesterol deles e aí elas vão se enchendo. A HDL que nasce nesses dois órgãos, ela é achatadinha, né, e ela tem o nome, né, de se chamar HDL nascente ou HDL3. Aí, quando ela vai coletando esse colesterol, a gente já deu uma dica aqui que quando ele está dentro de um local e não é utilizado uma forma de transporte ou armazenamento, ele precisa ser esterificado. Então, a própria ApoA1 que a HDL carrega, ela ativa uma enzima chamada lecitina colesterol-aciltransferase, ou LCAT, LCAT, e ela faz a transferência, né, de um ácido graxo dos fosfolipídios para esse colesterol e transforma em éster de colesterol dentro da própria HDL. Aí ela vai ficando gordinha, cheia de colesterol, se transformando na HDL2, né, que é uma HDL mais madura. Daí esse colesterol, né, pode ser entregue mais tarde ao fígado e aí o excesso do colesterol, né, o fígado faz as contas e acaba excretando, né, quando tem demais. Aí, né, um detalhe que eu deixei para colocar aqui para vocês, né, é que o receptor hepático, né, que recebe esse colesterol da HDL se chama SRB1, né, que em inglês vem do receptor scavenger. Scavenger receptor significa que é um receptor que ele cata produtos, né, do tipo B1. Pronto, então antes de encerrar nossa aula, a gente vai só mencionar, né, que o metabolismo da HDL também faz o que nós chamamos de transporte alternativo. Isso é só para enfatizar que nós temos, né, um modo de quando essa HDL está muito saturada com colesterol, ela pode, né, aliviar um pouquinho esse fardo e dar para as VLDLs que ela encontrar no caminho. Então é aquela coisa, né, o que eu tenho de muito para eu fazer nessa troca? O HDL tem muito colesterol e doa para a VLDL,
enquanto a VLDL a gente discutiu que tem muito triacilglicerol. E aí ela doa isso em troca, né, para HDL através da enzima chamada, né, proteína transferidora de ésteres de colesterol, ou PTEC, PTEC. Né? Então isso resume, né, o transporte, né, alternativo da HDL. Então, para finalizar, pessoal, a HDL tem outras funções que são consideradas benéficas para o nosso organismo. Essa função, além de tirar colesterol, né, de vários tecidos, abrir espaço, né, para esses LDLs não virarem, né, placas, né, de aterosclerose, né, e obstruir vasos, ele tem outras funções, né, que são muito pertinentes e muito protetoras do nosso sistema cardiovascular, como por exemplo, né, estimula prostaciclinas com ação redutora de trombos, que é esses trombos, né, seriam arriscados quem está formando placas. Elas removem macrófagos do endotélio das artérias, que essa inflamação iniciada por macrófagos que estão chegando é o que vai formar, né, aquelas placas de ateroma. E essas placas de ateroma também têm origem quando aquelas LDLs ficam oxidadas e vão, né, causando inflamação e vão se acumulando, né, no endotélio das artérias, ok? Então pronto, pessoal, isso aqui foi o resumo do metabolismo da VLDL. É o que nós chamamos de metabolismo endógeno. Já é o que está no organismo e precisa ser redistribuído dentro do organismo, né, como nós falamos. Então, pessoal, aqui, né, são algumas questõezinhas para ver se vocês entenderam o que nós conversamos, que vocês já são capazes de responder, e com isso, né, nós encerramos essa web aula de hoje, ok? Então, valeu, pessoal!